No princípio de tudo, Augusto Nicodemos, quinto dia. Vamos para o quinto dia. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, abaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziram segundo suas espécies, e toda ave com asas, segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E foram-se a tarde e a manhã, o quinto dia. Versículos 20 até o 23. No quinto dia, Deus cria os seres aquáticos e as aves. Mais uma vez, somente pela sua palavra, Deus determina e eles aparecem. Moisés classifica primeiramente a vida que foi criada em seres que se movem nas águas. Uma definição muito vasta que incluiria desde peixes até camarão, água-viva, golfinho, baleia. Em outras palavras, todo ser vivo que cruze as águas dos mares, dos rios, dos lagos, tudo foi criado pela palavra de Deus, como literalmente falando. Exames de seres vivos viventes. Gênesis 1:20. E ele também menciona, curiosamente, uma expressão que tem dado dor de cabeça aos intérpretes: os grandes animais aquáticos. Na mitologia dos cananeus, aquele povo que habitava a terra em que Israel passaria a viver. Estes grandes animais eram os temidos dragões do mar, inimigos do deus Baal, que era o deus da fertilidade. Baal estava o tempo todo lutando com os dragões do mar. E os autores bíblicos, não só Moisés, mas também Isaías e os autores de Salmos e Jó, curiosamente usam essa mesma terminologia que os pagãos usavam para descrever esses seres. Em Salmo 64, versículo 13 e versículo 14, o salmista menciona monstros marinhos e o Leviatã, animais que ninguém sabe ao certo quais são. Isaías 27:1 diz que Deus vai ferir o Leviatã, a serpente fugitiva, o Leviatã, a serpente veloz, e matará o dragão do mar. Apesar de o profeta usar diferentes nomes, é mais provável que se refira ao mesmo animal, mencionado com diversos nomes, que expressam de diferentes formas seu tamanho, seu poder e sua ferocidade. Mas que animal seria esse? Estamos abertos à hipótese? Alguns acham que é uma referência aos primeiros dinossauros. Podem ainda ser baleias, tubarões ou alguma espécie extinta. Não sabemos. Mas o ponto é que o que quer que seja este monstro, esse Leviatã, ele foi criado por Deus. Ele não está em conflito com Deus, como na mitologia pagã, na qual os dragões do mar enfrentam o deus Baal. Na Bíblia é diferente. Eles estão debaixo de Deus e do seu poderio. Eles foram criados por Deus e estão sujeitos a Ele, não em revolta contra Ele. Dessa forma, Deus enche as águas em cardumes de seres vivos de todo tipo. Em seguida, Ele preenche o firmamento, desta feita, com outro tipo de ser vivo, as aves. Elas deveriam voar sobre a terra e debaixo do firmamento do céu. Assim temos peixes, cardumes de seres vivos aquáticos e agora também as aves, os dois primeiros enchendo as águas e os terceiros o firmamento.
Todos foram criados e separados poucos dias antes. O texto diz então que Deus os abençoou. Nesse caso, abençoar significa conceder-lhes a capacidade de se reproduzirem. Ele determinou que os seres vivos que estavam nas águas se multiplicassem e as enchessem. Deus já os criou com capacidade de reprodução, para que ele não tivesse de criá-los de novo, todo dia. Ao criá-los, Deus insere no próprio DNA, na genética dos seres que criou, a capacidade de se reproduzirem. A mesma coisa ele fez com as aves. Ele ordena que elas se multipliquem e voem sobre a terra, enchendo todo o firmamento. E Moisés afirma que Deus os cria segundo suas espécies, versículo 21. Portanto, peixe é peixe, ave é ave. Eles não têm um ancestral comum para quem lê Gênesis conforme está escrito. Para quem considera histórico o livro de Gênesis, ave é uma coisa e peixe é outra. Não são originados de um ancestral comum, como pretendem alguns. Os animais foram criados segundo suas espécies. É claro, porém, que esse mesmo Deus que criou os primeiros seres vivos do mar e do ar, e os dotou com capacidade de reprodução, também os dotou com capacidade de adaptação, pois dentro da mesma espécie, esses seres se adaptaram e viveram variações e alterações entre si, algo que chamamos de microevolução, contra a qual não temos o menor problema. É evidente que existem mudanças nas espécies com o decorrer do tempo, mas esses seres continuam a ser seres segundo suas espécies. A ave sempre foi ave, peixe sempre foi peixe, embora dentro dessas espécies criadas por Deus haja uma variedade tamanha que sequer temos ideia. E isso já faz parte da riqueza do poder e da sabedoria de Deus. Então Deus determina dizendo que a sua criação era boa. E Deus viu que isso era bom. Era bom porque estava cumprindo o seu propósito. Era bom porque Deus estava preparando a casa para a chegada daquele que é realmente a razão pela qual ele estava criando todas essas coisas. E assim termina o quinto dia. E foram-se a tarde e a manhã, o quinto dia. Versículo 23. Se Deus quiser, amanhã, sexto dia.